vou te ensinar nessa aula a fazer um porta-vinhos, que é uma opção super legal, principalmente agora para o Dia dos Pais ou para o Dia dos Namorados. É um presente muito legal, na verdade, nessa época de inverno. E para isso eu vou usar um fio residual aqui na cor vinho e a agulha tamanho 7, que é a agulha que mais se encaixa para esse fio aqui. Então, começo a peça fazendo o círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, trago o fio, né, a laçada lá do novelo aqui pra frente, fecho aqui o primeiro ponto. E a partir desse primeiro ponto eu faço mais 5 pontos para totalizar os 6 pontos que eu preciso. Então, 3, 4, 5, 6. Fecho o círculo, aperto bem. Agora afrouxo aqui o elo da agulha, coloco a agulha de trás para frente na laçadinha aqui de cima do ponto e levo o elo lá para trás. Aqui eu ajusto o elo na medida do meu dedo, aproximadamente. Agora, eu vou colocar a agulha dentro do primeiro ponto, que é esse primeiro ponto que ficou escondido ali para baixo. Então, coloco a agulha aqui e vou puxar o fio que tá vindo lá do novelo para frente. Coloco as duas laçadas na agulha e fecho aqui as duas laçadas com uma outra laçada, começando o primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou seguir aqui fazendo pontos duplos, ou seja, 2 pontos dentro do mesmo ponto, tá? Serão pontos duplos centrados. Então, nesse primeiro aqui, eu já coloco na mesma base mais um ponto. Assim. Então, fiz o primeiro ponto centrado duplo. Agora, no próximo ponto aqui, vou colocar mais 2 pontos dentro do ponto centrado. Então, faço aqui o primeiro e na mesma base já faço o segundo ponto. E agora, vou para o segundo ponto, então, fazendo um ponto centrado duplo, ou seja, 2 pontos dentro do ponto da carreira anterior. E agora, continuo aqui fazendo pontos centrados em todos os pontos dessa carreira. Então, se eu comecei aqui, né, com 6 pontos no círculo mágico, como eu vou fazer pontos duplos, nessa carreira aqui a gente finaliza com 12 pontos. Finalizei a segunda carreira e agora eu começo a terceira carreira, seguindo a sequência de um ponto duplo, um ponto simples, um ponto duplo, um ponto simples até o final da carreira. E então eu começo aqui levando o elo lá para trás, pegando o primeiro ponto aqui, né? O ponto que fica embaixo dessa laçadinha aqui que a gente levou lá para trás. Trago o fio do novelo para frente, coloco as duas laçadas na agulha e fecho aqui o primeiro ponto. E agora, eu vou seguir a sequência de revezar ponto simples e ponto duplo. Começo aqui com o simples e no próximo eu faço um ponto duplo. No próximo simples e no próximo duplo. Finalizei a terceira carreira e agora vou começar a quarta e última carreira da base do porta-vinhos. Então, levei o elo lá para trás e agora vou seguir a sequência de 2 pontos simples para cada ponto duplo. Comecei aqui já com o primeiro simples, vou fazer mais um ponto simples e no próximo um duplo.
depois faço ponto simples, e no próximo duplo até finalizar essa carreira. Finalizei, então, a quarta e última carreira e a minha base está com 10 centímetros de diâmetro. Eu vou fazer agora pontos baixíssimos ao redor de toda a borda aqui. Para isso, eu afrouxo, eu ajusto novamente aqui o ponto na medida do meu dedo. Vou colocar a agulha dentro dessa laçadinha aqui, que a gente levou para trás. Coloco o elo na agulha, puxo o fio que tá vindo lá do novelo aqui pra frente, cuidando para essa laçada de trás não vir junto, tá? Então, ó, vai devagarzinho para vir só o fio do novelo. E agora eu começo os pontos baixíssimos ao redor de toda a borda, que é o seguinte, a gente vai colocar a agulha dentro de cada base, então esses duas laçadinhas aqui de cima, a gente coloca a agulha lá e puxa o fio que tá vindo do novelo aqui pra frente, tá? A gente vai fazer isso ao redor de toda a peça, e é importante aqui que você afrouxe um pouquinho esse ponto, tá? Senão a base ela acaba se fechando demais. Então, sempre recomendo fazer um ponto baixíssimo mais frouxo. Finalizei os pontos baixíssimos e é assim que ficou a base, por enquanto, do porta-vinhos. Essa é a parte de dentro e essa é a parte que vai ficar para fora. Agora, eu vou afrouxar aqui o elo. Tá vendo que eu fiz até o último ponto aqui, ó, não fiz dentro do primeiro, tá? Então, de trás para frente, ó, vou colocar a agulha dentro dessa laçadinha aqui. Então, olhando da lateral, ó, tem essa laçada, essa, e em cima dessa, vou colocar a agulha de trás para frente, pegando o pé do ponto, tá vendo? Bem o pezinho lá, do primeiro ponto baixíssimo. Agora, levo essa laçada lá para trás, e assim que fica a base do porta-vinhos. Vou colocar a agulha dentro desse ponto aqui, tá? Da onde o fio tá indo lá para trás. Então, ó, coloco a agulha embaixo do elo, na primeira laçada aqui de cima, e vou pegar o elo de trás também. Aqui, a laçada de trás, tá? A primeira laçada. E trago o fio que tá vindo do novelo aqui pra frente. E agora, coloco o elo também, o elo que já tava lá atrás, e fecho aqui o primeiro ponto da carreira. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos, pegando ao redor de toda a base, tá? Pegando só o meio aqui do ponto, desse ponto que ficou pra fora, e a primeira laçadinha aqui de trás. Assim. Então, vai ficar uma laçada ainda lá atrás, mas dentro da agulha ficam com 3 laçadas, contando com essa daqui também, né? Puxa aqui pra frente, ó. E fecha aqui o próximo ponto. Agora, segue fazendo pontos baixos, pegando o meio desse ponto aqui e a primeira laçada de trás. Até o final da carreira. Finalizei a primeira carreira da parede, então, do porta-vinhos, e você deve ter percebido que eu não fui guardando aqui esse fio em volta dos pontos, mas foi intencional, porque eu gosto de deixar ele solto para ir ajustando conforme eu vou fazendo as carreiras, tá bom? Então, a partir de agora, eu já posso guardar aqui
e deixar ele fechadinho. Fechar bem o círculo antes de fechar esse fio aqui, tá? Agora, então, eu vou começar aqui fazendo a segunda carreira. Coloco a agulha de trás para frente nessa laçadinha aqui de cima. Então, o ponto fica aqui embaixo e a laçada aqui em cima. Levo ela lá para trás. Ajusto aqui na medida do meu dedo e vou colocar a agulha embaixo dessa laçadinha que eu levei lá para trás, ó, no centro do ponto. Fecho aqui o primeiro ponto. Então, trago o fio para frente e fecho as duas laçadas com uma laçada da agulha, que tá vindo do novelo. E agora, eu vou fazer aqui pontos centrados ao redor de toda a carreira e vou subir por mais 15 carreiras, tá? Quando eu chegar na 15ª, você volta aqui pra gente fazer a finalização do porta-vinhos. Então, agora sigo nessa mesma sequência, sem fazer aumentos nem diminuições, somente fazendo um ponto centrado para cada ponto da primeira carreira. Finalizei as 15 carreiras. E agora, para a gente fazer o acabamento aqui do porta-vinhos, eu vou fazer o seguinte. Eu começo fazendo na 16ª carreira, tá? Eu começo fazendo 5 pontos centrados. Faço aqui os 5 pontos centrados. Faço 2 correntes. Assim. Vou pular 2 pontos aqui de baixo. E no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Então, ó, pulo o primeiro, o segundo. No terceiro, eu insiro a agulha lá no centro do ponto e faço o centrado. É assim que ficou. E agora, eu vou seguir fazendo 10 pontos baixos centrados. Então, aqui, né, comecei com os 2 e continuo por mais 8. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é importante lembrar que caso você tenha feito mais pontos na base, a quantidade de pontos não vai ser essa. Você vai ter que ajustar aqui para centralizar esse buraquinho aqui com o outro lado, tá? No meu caso aqui vão ser 10 pontos, mas pode ser que você precise ajustar para o tamanho do que você está fazendo. Então, fiz os 10 pontos centrados, faço mais 2 correntes, pulo as 2 bases aqui de baixo e no terceiro ponto vou fazer um ponto centrado. Finalizei essa carreira e por enquanto é assim que tá ficando. E agora eu vou fazer ponto caranguejo ao redor de todos os pontos aqui, tá? Para dar o acabamento final aqui pro porta-vinhos. Então, vou colocar a agulha dentro aqui do ponto, tá? Da mesma forma como eu já fiz aqui nos outros pontos, né? Coloco a agulha lá no centro do ponto, puxo o fio do novelo aqui pra frente, coloco o elo que eu levei lá pra trás na agulha também, fecho aqui o primeiro ponto. E agora, eu vou fazer pontos baixos centrados, só que ao invés de eu ir pro lado esquerdo aqui, né, no meu caso, eu sou destra, eu vou pro lado direito. Então, é como se eu fosse fazer pontos baixos centrados, só que pro outro lado da peça, tá? Então, ó, ao invés de vir pra cá, eu venho aqui pra trás. Então, faço normalmente, ó, puxo a agulha, o fio que tá vindo lá do novelo, aqui pra frente, e fecho o ponto. Novamente, ó,
faço aqui um ponto baixo centrado aqui para trás. Esse é o ponto caranguejo justamente porque a gente vai pro lado contrário, né? Do que a gente sempre faz. Então, esse é o efeito que vai dando, ó, tá? Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer dentro ali das duas correntes. Então, cheguei aqui. E assim que vai ficando. E dentro da corrente, a gente vai fazer 2 pontos caranguejos. Então, vou colocar a agulha embaixo das correntes, tá vendo? E fecho um ponto. Novamente, embaixo da corrente, fecho aqui um ponto. E agora, vou aqui para esse primeiro pontinho, antes das correntes. Opa, importante fazer no ponto centrado. E faço aqui o ponto caranguejo. E agora eu vou fazer isso ao redor de toda a peça. Chegando aqui no último ponto caranguejo, é importante que você faça mais um ponto dentro do primeiro que você já fez. Então, vem aqui, coloca a agulha lá dentro do primeiro ponto e faz aqui o último ponto caranguejo. Agora, você vai cortar esse fio aqui. E vai esconder esse fiozinho. Então, você vai colocar esse fio dentro do próximo ponto, ó, tá vendo? Aqui foi onde a gente fez o último e o primeiro ponto caranguejo. No próximo, você traz o fio aqui pra trás. Tá? E daí, aqui já pode ajustar, escondendo, deixando esse acabamento mais discreto possível. Tá? Aqui esse fio você já pode ir escondendo por dentro da peça. Eu gosto de usar sempre uma agulha mais fina para fazer esses acabamentos. Então, venho aqui, já escondo o fio aqui para dentro. E, se você preferir, você pode ou fazer uma costura ali por dentro da peça, ou usar uma cola instantânea, colando aqui bem dentro da peça, ó. Eu abro bem o fio para daí colocar a cola e fechar, fazer esse acabamento aqui. E aqui já posso cortar bem rente a cola, cuidando para não cortar o ponto. E com o próprio ponto eu já escondo aqui, ó, esses acabamentos, tá? E assim que ficou o meu porta-vinhos, eu amei. Tô gostando muito dessa peça. E agora eu vou te dar algumas opções muito legais aqui para você fazer a alça dele. Bem, a primeira alça que você pode fazer é com o próprio fio de malha, então você pode fazer um cordão romano ou fazer correntes, né, de um lado aqui para o outro. Você pode usar corda também, sisal, para deixar com acabamento mais rústico. E a opção que eu vou te dar aqui é a opção que eu mais gostei, que são 2 opções que eu vendo, inclusive, lá no site poemaemfio.com.br, tá? No site de acessórios. Uma delas é a opção de você usar a alça de cesto mesmo. No caso de usar a alça de cesto, você não precisa fazer essas correntes, tá? Você faria pontos corridos aqui. E daí você pode vir aqui e costurar em cada lado do porta-vinhos. Você costura aqui a alça com o próprio fio de malha. Fica muito bonito. Tem na opção gelo, marrom, caramelo e preto. Então, nesse caso aqui, ó, poderia ser um marrom, por exemplo, né? Um de cada lado. E uma outra opção também, que a gente tem agora lá no site, é essa alça aqui, de botão de pressão. É uma alça com 2 costuras laterais, tem nas cores caramelo, então tem nas cores caramelo, marrom e preto também.
São alças bem resistentes. A costura ela não deixa o sintético ceder, então ela vai manter sempre nessa medida mesmo, tá? E todas as medidas e as descrições vocês encontram lá no site. Então, a opção bem legal é de você colocar aqui, então, você abre aqui o botão de pressão, é um botão bem firme, encaixa aqui o botão dentro da corrente, fecha aqui, faz isso do outro lado também. E você tem um porta-vinhos muito bonito, muito charmoso, muito elegante, né? Agora é só colocar o vinho aqui dentro. E é isso, gente. É uma opção muito legal agora para o Dia dos Pais. Eu recomendo bastante essa peça. Dia dos Namorados, aniversário de amigos, enfim. É uma peça bem legal, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. O que eu puder, eu faço para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula!